E aí galera, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Seguinte, essa semana eu vou começar com um estudo a respeito das cartas para as igrejas, dos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje a gente vai começar no capítulo 2, vai começar pelo início das cartas, né? A primeira carta foi para a igreja de Éfeso, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aí é dos versículos 1 ao 7. Antes de ler, então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoe esse momento, Senhor. Abençoe esse estudo, que essa palavra edifique a vida de todos que estão vendo, ó Pai. Peço também para que o Senhor abençoe as minhas palavras, que elas sejam conduzidas por Ti, para ajudar, ó Pai, para ajudar a Tua igreja, para ajudar a dar mais entendimento sobre Ti, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É o seguinte, o texto, a palavra de Deus diz o seguinte: Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem preservado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho visto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Então, irmãos, a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que Deus reconhece as obras da igreja. Deus reconhece as obras da igreja de Éfeso e reconhece a perseverança deles. Ao mesmo tempo que Deus já sabe, ao mesmo tempo que Deus reconhece também que a igreja de Éfeso, ela teve discernimento para perceber os maus apóstolos, teve discernimento para entender quem era impostor, quem estava tentando se aproveitar da palavra de Deus. E muitas igrejas hoje em dia não conseguem ter esse discernimento e até reprovam quem tenta fazê-lo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque há vários apóstolos, há impostores desde essa época, de antes disso até. Então, isso é fundamental a gente perceber também que a igreja suportou sofrimentos por causa do nome do Senhor e ela não desfaleceu. Mas é aquela igreja que perdeu a paixão por Deus. Ela perdeu o primeiro amor. E aqui diz que ela abandonou o seu primeiro amor. E esse abandonar vem do termo do grego afekes, que significa relaxar. Ou seja, é uma igreja que relaxou. Não é nem que ela, sei lá, se virou. Ela foi para o pecado, mas não é aquela coisa de ela chocou, ela relaxou, baixou a guarda, começou a não ver Deus como coisa fundamental, como a coisa mais importante, e perdeu o amor. Continuou as obras, mas não, na verdade, depois que perdeu o amor, se a gente continuar o texto aqui, Deus fala no versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, depois que ela abandonou o amor,
as obras foram junto. Ela parou de fazer as obras e repara bem, de novo, Deus aqui reconhecendo as obras. Muitas igrejas têm, pelo fato da graça não vir de nós, ser dom de Deus, elas subvalorizam as obras. E Deus espera obras de nós. Deus espera um entendimento de nós. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com o fato de desvalorizar as obras, porque o Senhor quer obras. As obras são um reflexo da nossa gratidão pelo amor que Deus tem por nós. Entendeu? Não é que você vai fazer e ser salvo. Por ser salvo, você está fazendo. Tá certo? E repara, no versículo 5 aqui, na segunda parte, ele fala: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. É muito grave isso, é muito importante não perder esse foco. Porque às vezes a igreja fica desequilibrada. Tem igrejas que exaltam mais as obras do que o próprio Deus. Tem igrejas que parecem abominar as obras, como se não precisa fazer nada. E assim, tem igrejas que equilibradas, graças a Deus, e essa é a ideia. É você perceber que o Senhor quer as obras. Ele quer as obras, ele exige obras de nós, ele exige mais de nós. Então não adianta vir com a conversa de que foi de graça, é dom de Deus, é a graça é de graça. Não, a graça não é de graça, porque Jesus se sacrificou por nós. E o fato de Jesus não ter sacrificado nós temos que ser obedientes a Deus e praticar as boas obras. Porque as Escrituras são cheias de princípios que devemos praticar, como cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, os necessitados, diversos outros princípios, amar ao próximo, tudo. Muita coisa é prática, não é só aquela questão de quando você fala, eu creio em Jesus, não é uma questão só de mentalidade, é uma questão de prática também. E a gente continua. Deus ameaçou tirar, vamos lá, ele no versículo 5 mesmo, ele diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O que esse candelabro quer dizer? Ele quer dizer uma posição de proteção, que Deus protege a igreja, que Deus abençoa a igreja e que Deus dá autoridade para a igreja, porque a igreja é de Deus, então ela é um representante de Deus aqui na terra. Aí se a igreja não se arrependesse, ele fez essa ameaça. E ele prossegue falando de outra coisa muito interessante. No versículo 6, ele fala: mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas eram membros dentro da igreja que propagavam heresias, coisas fora das Escrituras. E a igreja de Éfeso era contra isso. Então a gente observa aqui também um outro lado de Deus. Que muita gente fala, Deus é amor, não sei o que, Deus é amor. Mas aqui fala, ao seu favor, você odeia, ele fala que os membros da igreja de Éfeso odeiam, como eu também odeio. Ou seja, Deus odeia a blasfêmia, Deus odeia o pecado, Deus odeia os pecadores. Não é uma coisa de fora, não é uma coisa que surgiu do nada. Deus odeia os pecadores. Então, Deus odeia... Na verdade, Deus odeia os pecadores e o pecado. Ou seja, ele odeia as práticas dos nicolaítas. Então a gente não pode esquecer disso, porque tem um discurso muito propagado de que Deus odeia o pecado, mas não os pecadores. Mas os pecadores que vão para o inferno, cara. Então Deus odeia pecadores que não foram redimidos no sangue de Cristo. Por isso que houve o sacrifício de Cristo.
Entendeu? Então tem que ter cuidado com essas coisas, com essas falsas promessas de facilidades que tentam pregar pra gente e não está certo. E no final, o versículo 7 fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma coisa que a gente tem que perceber é que ele faz até essa, vamos dizer assim, como é que fala? Ele repete o que já foi dito, aqueles que têm ouvidos, ouça. Então ele deixa bem claro para a gente prestar atenção. Que ele está dizendo à igreja e está prometendo que se perseverar, se arrepender, voltar ao primeiro amor, se a igreja se arrepender, vai ter o direito de comer da árvore da vida e ter a vida eterna ao lado dele, que no final aqui está no paraíso de Deus. Então, essa é a promessa final. Mas, além disso, a gente pode ver uma curiosidade aqui, que a cidade de Éfeso já foi destruída pela história mesmo. Historicamente, ela foi destruída no século XIV. Muitas coisas aconteceram. Ela era a segunda cidade mais importante no tempo do Império Romano. Só perdia para Roma, né? E ela tinha 250 mil habitantes e ela foi destruída no século XIV. Aconteceram vários fenômenos naturais, fora as guerras, né? A vida lá estava bem difícil na época e foi uma cidade que foi destruída historicamente. Então, a gente tem que ficar de olho a gente tem que estudar, entender as escrituras, porque o que Deus está falando está se cumprindo com o tempo. Entendeu? E essas são as curiosidades aqui. Uma coisa que é muito importante também. O fundamento da nossa fé, na verdade. Deus chama a igreja ao arrependimento. A carta de Apocalipse, ela foi escrita por João, porque Deus deu a visão para ele de como seria, e por isso que lá no começo, Jesus fala para João escrever a carta para a igreja de Éfeso. Tá entendendo? Então, aqui mais uma vez temos a super importante ordem de se arrepender. João Batista já tinha dito isso. Esse João, que é o evangelista, João que escreveu os evangelhos, discípulo de Jesus, discípulo do amor, o homem mais próximo dele. Então, também está falando aqui sobre o arrependimento que o próprio Jesus passou para ele. Então a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, ok? Eu acho que deu para entender melhor a questão dessa carta, certo? A gente vai continuar com outras cartas então, com o texto todo do capítulo 2 e 3 em breve. Até a próxima, abraço.